Muito bem, senhoras e senhores, estamos ao vivo, reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação da nossa Assembleia Legislativa. Já enviamos o link para os deputados que possam estar presentes online e aqui de maneira presencial. Estamos recebendo hoje com muita alegria o Everton Luiz Crabe, que é chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, que nos honra aqui com a sua presença. Nesse setor do agronegócio que é tão importante, que é 70% da nossa economia. É muito importante trazermos aqui representantes para que possamos ouvir, saber das atualidades e o que a Assembleia pode fazer também para contribuir para melhorar esse setor que é o mais importante, eu diria, da nossa economia aqui no Estado. Então, nós vamos começando. Como estamos ao vivo nas redes sociais e pela TVAL, quero dar as boas-vindas ao deputado Berlanda, que já está conosco aqui online. Nós vamos começando, então, já passando a palavra para o Everton, que possa, então, nos passar a realidade aí do que vivemos no Estado com relação ao mercado, enfim, e também... em seguida, depois de ouvi-lo, nós vamos debatendo, conversando, ele vai fazer a explanação, e como nós temos o horário regimental até às 14, na medida que ele vai expor, nós podemos também interagir e ir estimulando aqui o debate e a conversa. Muito bem-vindo, uma honra tê-lo conosco. Vossa Excelência tem a palavra. Muito boa tarde a todos, uma alegria imensa poder estar aqui com cada um de vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que nos move, né, que é a pesquisa, em prol de duas cadeias importantes, que é a suinocultura e a avicultura, que para esta unidade federativa Estado de Santa Catarina representa muito emprego, muita receita, muito desenvolvimento. Tá? Então, eu gostaria de prontamente iniciar com uma rápida exposição do nosso vídeo institucional da Embrapa Suínos e Aves, para que os senhores tenham ideia do que é a Embrapa Suínos e Aves. Neste lugar, existe um legado construído para duas das mais importantes atividades pecuárias do país. Esta é a Embrapa Suínos e Aves. Daqui surgiram conhecimentos que mudaram a trajetória da suinocultura e da avicultura brasileira. É mais do que fazer parte da evolução genética, é pertencer ao dia a dia de milhões de pessoas. A produção pecuária brasileira cresce em grande escala, alimenta o país e chega a novos destinos internacionais todos os anos. Sempre que o produto brasileiro alimenta alguém, cresce a responsabilidade do nosso centro de pesquisa. A Embrapa Suínos e Aves tem papel fundamental no controle de doenças, aperfeiçoamento de rações, melhoria da qualidade genética dos animais, preservação do meio ambiente e desenvolvimento de equipamentos para a suinocultura e avicultura. Faz ainda um trabalho imprescindível em conjunto com o governo, a indústria e os produtores para superar as exigências crescentes para a exportação de carne suína, de frango e também de ovos. Todo esse trabalho é feito na unidade localizada em uma importante região produtora das duas atividades no Brasil, na cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Aqui estamos próximos a produtores, granjas, agroindústrias e todo o setor produtivo. O que acontece em nosso centro de pesquisa é replicado em todo o Brasil e serve de referência no mundo. Além disso, nossas soluções são desenvolvidas para atender pequenos, médios e grandes produtores. A expansão da suinocultura e da avicultura nas décadas de 60 e 70 justificou a criação em 13 de junho de 1975 do Centro Nacional de Pesquisa de Suínos. 3 anos depois, começaram os estudos em aves. Assim, surgia o Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, hoje Embrapa Suínos e Aves.
Nesta trajetória, conquistamos 115 premiações em pesquisas no Brasil e no exterior. São mais de 400 tecnologias desenvolvidas e cerca de 5.000 trabalhos publicados. Os resultados destes estudos são transferidos ao setor produtivo por meio de publicações, dias de campo, cursos, unidades demonstrativas, eventos, prestação de serviços, programas de computador e aplicativos para celulares. Sustentabilidade, competitividade, saúde e bem-estar animal, sem esquecer das boas condições dos trabalhadores dedicados a cada etapa desta cadeia de produção. A pesquisa, a transferência de tecnologia e a comunicação da Embrapa Suínos e Aves ajudam a construir o agronegócio do futuro. Nosso propósito é trabalhar com o máximo de capacidade para atuar na vanguarda e antecipar tendências para que as cadeias produtivas desenvolvam todo o seu potencial e alimentem a população brasileira e mundial com qualidade e segurança. Muito bem, senhoras e senhores, pode parecer um tanto quanto estranho a gente falar de agricultura ou do agronegócio na Câmara de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Mas eu digo a vocês, o nosso negócio é pura ciência, é pura tecnologia, é inovação atrás de inovação que gera economia. Uma economia pujante, muito importante para esse país que tem como vocação produção de alimentos, tá bem? Eu gostaria de solicitar o apoio aqui para que a gente pudesse colocar um PowerPoint aqui. Eu consigo, eu aqui, passando? Muito bem. Então, meus amigos, eu vou fazer uma abordagem muito rápida. Eu pretendo, em 25 minutos, passar esse conteúdo aqui. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu não consigo passar aqui. Ok, vamos lá. Então, assim, a nossa ideia aqui é falar muito brevemente sobre 3 momentos nessa nossa conversa aqui. Um pouco do agro brasileiro e focando sempre a conexão com a avicultura e suinocultura, falar um pouquinho da atuação da Embrapa e depois falar dos desafios e oportunidades que a Embrapa enxerga e que nós, possivelmente, juntos com o Estado, com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, enfim, todas as entidades, podemos cooperar para tentar gerar novas soluções para os nossos desafios. Próximo. Esse é o agro antigo, que todos vocês certamente escutaram sendo relatado pelos avós, os bisavós, ou às vezes até pelos pais, né? Para quem vem do interior. Essa agricultura ela passou. O que a Embrapa fez foi uma verdadeira transformação da nossa agricultura. Se vocês observarem esse diapositivo, vocês verão 2 caixinhas vermelhas ao longo do globo terrestre. O hemisfério norte e o hemisfério sul. O hemisfério norte se caracteriza com um grande desenvolvimento, muita tecnologia. No hemisfério sul, nós temos poucas entidades que têm capacidade de desenvolver ciência e tecnologia. E nós, basicamente, a Embrapa trabalhou muito fortemente na tropicalização da nossa agricultura. Então, o que nós fizemos foi buscar tecnologia. E isso fez com que a gente pudesse alcançar esses níveis fantásticos. Vocês veem 2 linhas aqui, a verde e a vermelha. A verde é a quantidade de área de terra que nós plantamos sistematicamente ao longo dos anos. E a linha vermelha é a produção. Vocês veem que as linhas elas não andam juntas. O que significa isso? Significa que nós temos, então, uma capacidade crescente de produzir em menos. Esse é um ponto muito importante, porque nós temos hoje um público, um consumidor que entende que a agricultura e a pecuária são danosas para o globo terrestre, danosas para o meio ambiente, o que não procede. Nós somos cada vez mais competentes e mais eficientes. Próximo, por gentileza. Isso faz com que, obviamente, esse negócio, que é o agronegócio, seja ele pecuário, seja ele agrícola, essencialmente, gera excedentes e que permite com que a gente gere exportações ou faça exportações. Para cada prato de comida que nós servimos hoje dentro do nosso país, nós servimos outros 5 fora do país. Cada refeição aqui, mais 5 fora diariamente. Esse é o potencial do Brasil. E o Brasil vai seguir crescendo.
mais e mais nesse aspecto. Próximo. E o Brasil é o único grande produtor de alimentos que tem essa condição, que tem ainda 2/3 da sua área preservada, com diferentes tipos de floresta intactos. Comparando isso com outras regiões ou com outros países, nós somos disparadamente o país que mais preserva e hoje representa olhando para o mercado internacional, talvez a maior ameaça para outros países que são fortes no agronegócio, porque temos preservação e somos grandes produtores. Próximo. E isso está muito fortemente ligado à questão do Código Florestal Brasileiro, né, que todos vocês devem ter acompanhado em algum momento, quando ele foi implantado, gerou muitas discussões, muitas polêmicas, mas hoje nós temos o Código Florestal mais restritivo do planeta. E ainda assim somos um país que somos uma superpotência na produção de alimentos. Isso é extremamente importante e que, certamente, para o futuro, nos ajudará muito na defesa daquilo que nós fazemos tão bem. Próximo. E aí, quando nós olhamos a emissão de gases de efeito estufa, que certamente vocês também devem estar acompanhando, nós temos a COP acontecendo no próximo ano aqui no Brasil. O Brasil está ali na ponta daquela flechinha verde ali. Ele é extremamente pequenininho e, ao mesmo tempo, entrega tanto alimento e faz tanta agricultura e agropecuária como nós temos feito. Então, nós temos práticas de produção extremamente sustentáveis e isso faz com que, no futuro, a gente tenha cada vez mais destaque no cenário mundial. Próximo. E, obviamente, agora trazendo para o campo da proteína animal, pensando em carne bovina, carne de frango, carne suína, como vocês podem visualizar aí no gráfico, nós temos uma clara perspectiva de crescimento de consumo de carne, de suínos tem crescido ano a ano, a carne bovina, em função do custo, tem decrescido ao longo do tempo e a carne de frango está bastante estabilizada, na verdade. Vocês sabiam que o Brasil é o segundo maior consumidor de carne per capita no mundo. Nós somos um país riquíssimo. Somente a Austrália consome mais carne do que o Brasil. Nosso consumo per capita ano chega a 100 quilos de carne. Então veja o que essas cadeias entregam para a sociedade brasileira e veja quais as riquezas que nós temos nesse nosso país. Próximo. Muito churrasco, né? Isso é verdade. E para Santa Catarina, obviamente, né, pessoal, extremamente, como o deputado aqui já mencionou, né, é extremamente significativo o que essas cadeias representam, né? Então, suinocultura e frango para abate é extremamente significativo do ponto de vista de receita e de geração de empregos, e são cadeias extremamente importantes. E Santa Catarina tem, frente a qualquer outra unidade federativa do país, uma característica muito peculiar, que é fruto de um trabalho longo feito por muitas mãos, que é o status sanitário. Deputado, se Santa Catarina perder o status sanitário por alguma razão de doença, a gente vai ter uma perda não só do momento, mas nós vamos ter uma perda histórica de algo que foi construído e que tem um valor inestimável. Então, nós precisamos trabalhar muito nisso. Próximo, por gentileza. E, obviamente, né, isso que são dados que estão publicados, né, inclusive ele é fruto de um trabalho feito por um colega, mostra claramente que em todo lugar onde nós temos avicultura e suinocultura bem estabelecidos, em todos os municípios que de alguma forma têm essas atividades bem estabelecidas, o índice de desenvolvimento humano é sempre superior, sempre maior. Então, fazer bem suinocultura e avicultura significa ter condições de vida melhores. Isso é extremamente importante. Próximo. E assim, são cadeias pujantes, né? Falando de frango de corte e suinocultura, nós estamos falando de milhões de toneladas de carne de frango de corte, quase 15 milhões de toneladas, exportamos 5 milhões de toneladas. Costumo dizer que de cada 3 frangos produzidos no Brasil, 1 sai, 2 ficam. Então, por mais que a gente tenha muita exportação, é verdade, é significativo, importante, mas nós temos um grande compromisso com o consumidor interno. 2/3 do frango de corte alimenta o povo brasileiro. E nós temos 5 milhões de toneladas de carne suína e 1,2 milhões de exportação. Então, praticamente de cada 4 suínos produzidos nesse país, 1 sai
e os outros 4 são consumidos aqui dentro desse país. Isso nos traz um consumo per capita de 45, só de frango, 45 quilos habitante ano, deve estar um pouco acima disso já, e de suínos já estamos chegando, esses são dados de 23, na verdade de 22, publicados em 23, deveremos estar fechando o ano de 2023, os números estão por sair aí, mais de 20 quilos por capita. Então, é muito significativo. Próximo. E Santa Catarina, nesse contexto, é extremamente importante. Vocês vejam que Santa Catarina, por pequeno que é, do ponto de vista geográfico, né, de área territorial, Santa Catarina representa 21% das exportações de carne de frango, tá? E no caso do suíno ainda mais significativo. Então, veja que produz 14%, mas exporta 21% do que é produzido. Então, Santa Catarina tem hoje um papel na exportação muito significativo e é extremamente importante lembrar que, para que se faça exportação, a gente tem que ter logística, que é um problema. Não estou falando aqui só de coisas boas, mas também preciso destacar aqui os desafios. Logística é um grande problema, mas, pelo menos, Santa Catarina tem bons portos, o que ajuda bastante. Próximo, por gentileza. Na suinocultura, os números são ainda mais assustadores, né? Se nós olharmos no gráfico da esquerda, vocês vão ver lá a pequenina Santa Catarina entregando ou exportando 55% da carne suína do Brasil. Significa dizer o seguinte, de cada 2 quilos de carne que o Brasil exporta, 1,1 quilo é catarinense. E por que acontece essa grande exportação? Fruto do trabalho que eu mencionei anteriormente, que é o status sanitário. Então, Santa Catarina precisa muito trabalhar manutenção do status sanitário dos seus plantéis. Isso é uma porta aberta para exportação. E Santa Catarina tem 32% da produção. Então, veja, 32% da produção, mas exporta 55% do que o país exporta. Então, é muito significativo. Próximo, por gentileza. Competitividade. Próximo. Então, por que nós exportamos tanto? Claro que, como eu mencionei, nós temos um status sanitário muito bom, mas o Brasil exporta não apenas de Santa Catarina. Nós somos muito competitivos. Nós temos no Brasil, isso aqui é um trabalho do qual o Brasil faz parte, e tem um colega da Embrapa que representa o país nessa discussão anualmente. Tá? Vocês vejam as 2 primeiras colunas, Brasil-Mato Grosso, Brasil-Santa Catarina. Em ambas as situações, nós somos os mais competitivos do mundo, comparando com os principais produtores de carne suína. No Mato Grosso, obviamente, nós temos disponibilidade de muitas matérias-primas, onde a logística não é um grande desafio. Naturalmente, somos muito competitivos. Mas em Santa Catarina, onde nós temos desafios logísticos, somos também muito competitivos, comparando com os outros países. Por que isso acontece? Porque nós temos vocação, porque nós temos ciência, tecnologia por trás dessas cadeias de produção. Então, é isso que faz com que o nosso país seja um país com esse destaque. Aqui nós temos muitos bons resultados. Isso é muito significativo. Próximo. Depois posso disponibilizar isso também, tem um QR Code dessas publicações. Aliás, toda a apresentação posso deixar à disposição da comissão. Próximo, por gentileza. E assim, quando a gente compara, os nossos números são assim extremamente bons do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de baixa mortalidade, do ponto de vista de qualidade da mão de obra envolvida nessa produção. Esses números estão muito claros quando a gente olha, por exemplo, mortalidade. Veja a mortalidade de matrizes. O nosso maior concorrente, Estados Unidos, 14,9. Quanto que nós temos em Santa Catarina? 6,3. Então, isso mostra a qualidade do ser humano, do recurso humano que está por trás dessas cadeias de produção. Isso se propaga nas outras atividades também, nas outras etapas também, desmame, creche, enfim, todas as... Então, preciso destacar que por trás de toda atividade bem-sucedida sempre tem um produtor, uma produtora rural muito competente que faz o seu trabalho muito bem feito. Próximo, gentileza. Falando um pouquinho da Embrapa agora, muito rapidamente, próximo. Nós trabalhamos com uma lógica, nós temos 43 centros e temos um único centro no estado de Santa Catarina. O nosso propósito é fazer uma conexão cada vez maior com todas as entidades do estado de Santa Catarina. Estamos trabalhando nisso, estamos indo muito bem e queremos fortalecer isso cada vez mais.
Então, nosso propósito aqui é buscar sempre mais e mais sinergia. A Embrapa não é melhor do que nenhuma outra entidade, nós somos exatamente iguais e queremos, na igualdade, trabalhar sinergicamente. Próximo, por gentileza. Então, nós temos nossos valores, a nossa missão maior é soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura. Essa é a nossa missão. Nós temos nossos valores, como qualquer outra empresa: integridade, confiança, inovação, respeito, excelência, cooperação, responsabilidade socioambiental. É isso que nos orienta na nossa agenda diária. Próximo. Normalmente, empresas públicas são consideradas caras e a gente tem muita dificuldade em entender o que elas, de fato, oferecem para a sociedade. A Embrapa completou 51 anos já de existência, a Embrapa em Brasília, na sede. A Embrapa Suínos e Aves vai completar no dia 13 de junho, no ano que vem, 50 anos. Todos vocês estão convidados para, junto conosco, celebrarmos os 50 anos de existência do nosso centro. Esse é o lucro social da Embrapa no país como um todo, 85 bilhões de reais. Nós impactamos de alguma maneira, só em 2023, 66 mil empregos foram criados. Por cada real aplicado em pesquisa, a Embrapa devolve R$21,23 para cada real aplicado em pesquisa. Essa é a nossa devolução para a sociedade. Então, a gente tem uma série de ações relevantes, obviamente que, em função do tempo, não posso aqui entrar mais em detalhes, mas, assim, para cada real, R$21,2 nós devolvemos para a sociedade, através da tecnologia. Próximo. Então, nós temos... O que nos orienta, pessoal, são centros de inteligência. Nós temos na nossa unidade Centro de Inteligência de Aves e Suínos, assim como várias outras unidades têm centros de inteligência, e a gente estuda isso, próximo, por gentileza. A gente estuda isso sob diferentes prismas, sob o prisma da sustentabilidade, a adaptação à mudança climática. Não tenho dúvida, nós vamos estar cada dia mais e mais pressionados por esse aspecto. É só olhar o que acontece e o que aconteceu nos últimos meses. Muito triste, mas, infelizmente, vamos ter mais disso. Não sabemos aonde, mas teremos. Então, temos que estar preparados. O agrodigital, intensificação das tecnologias e concentração da produção cada vez mais, transformação digital, enfim, revolução, integração de conhecimentos, incremento de governança e riscos, isso tudo vai fazer parte do nosso agro. E isso é ciência, tecnologia e inovação, deputado. É por isso que a gente precisa mais e mais dialogar. Próximo, por gentileza. Nós somos hoje 158 empregados, nós estamos numa descendente. Quando eu ingressei na Embrapa, em 2011, nós éramos 210. Hoje somos 158, uma grande quantidade de colegas aposentados e que segue por amor, literalmente por amor, pelo que faz. Nós estamos em vias de ter um concurso ainda em 2024, com a perspectiva de termos contratados em 25, 26 e 27, quando deveremos chegar até 186 funcionários na Embrapa Suínos e Aves. Esse é o teto que nós temos assumido junto ao governo como máximo de colaboradores. Confesso a vocês que é muita gente, mas é pouca gente ao mesmo tempo. Quando a gente olha aonde anda a ciência, onde é que anda a tecnologia, o quanto é disperso as áreas de conhecimento, nós precisaríamos de muito mais. O que nos ajuda muito são os acadêmicos, muitos mestrandos, doutorandos, e nós trabalhamos numa lógica de 5 grandes grupos: produção de aves, produção de suínos, sanidade de aves, sanidade de suínos e meio ambiente. E aí nós temos uma quantidade grande de projetos que permeiam todas essas áreas de conhecimento. Próximo, por gentileza. Essa é uma agenda, eu trouxe isso de propósito, na verdade. Essa é a agenda de junho de 2024, o mês que acabou. Nós temos gente indo para vários lugares dentro do país, nós temos colegas indo para a Finlândia, nós temos colegas indo para a Holanda, nós temos colegas indo para a Alemanha e assim por diante. Essa é uma rotina do que a Embrapa faz. E nesse contexto, nessa dinâmica toda, é que a gente busca tendências, busca conhecimento, busca inspiração para desenvolver e adaptar para a realidade brasileira o que nós temos que fazer, de fato, que é soluções para o nosso negócio. Próximo, por gentileza.
E nós não trabalhamos só com agendas externas, trabalhamos com agendas internas também. Então, nós fazemos uma série de ações, recebemos visitas e assim por diante. Trabalhamos muito a questão do nosso recurso mais importante, que são as pessoas que nós temos no nosso centro. Próximo. E esse é o nosso portal. Então, esse é um pouco da entrega que nós temos. Obviamente, vocês veem lá no centro, no Alto Influenza Aviária, isso tem sido hoje talvez a principal luz vermelha no nosso painel. Isso é extremamente significativo e pode mudar totalmente a dinâmica. E trabalhamos com custos de produção, cereais de inverno, temos um programa de inovação, temos uma série de ações aí. Próximo, por gentileza. E ajudamos muito. Nós ajudamos com comissões ou comitivas que vêm de outros países que querem conhecer como é que é, de fato, a tecnologia embarcada nas nossas cadeias de produção. Nós temos uma parceria fortíssima com o Instituto do Meio Ambiente aqui do estado de Santa Catarina, que adotou o sistema de gestão ambiental da suinocultura, que fez com que hoje as licenças ambientais possam ser expedidas de maneira muito mais rápida, célere, em benefício da suinocultura, com uma otimização mais racional das áreas, o que permite uma expansão da suinocultura nas propriedades. Nós tratamos temas, senhoras e senhores, que são temas que parecem de pouca relevância. O que a gente faz com animais que morrem? É natural que morram. O que a gente faz? Então, nós temos, inclusive, uma linha de pesquisa com tecnologias para destinação de animais mortos nas granjas. Temos, dentro da nossa estrutura física, um laboratório que nos orgulha muito, que é o Centro de Diagnóstico de Sanidade Animal, que está completando 35 anos. Então, veja, nós estamos há 35 anos trabalhando na construção ou apoiando a construção de um laboratório que veio justamente para ajudar as cadeias produtivas, justamente no diagnóstico da sanidade animal. Estão entendendo que, hoje, mais do que a metade que é exportado sai de Santa Catarina porque tem sanidade. E tem sanidade porque lá atrás se fez investimento. Um laboratório que está há 35 anos apoiando as cadeias produtivas. Então, as coisas têm que trabalhar sim e a gente precisa avançar nisso. Everton, eu vou pedir licença um minutinho. Nós temos quórum para aprovação de alguns projetos. Então, quando você toma uma água, mas muito bom, e já vou deixar algumas provocações aqui para você pensando. Tranquilo. A questão, são poucos funcionários hoje, né? 158, já foi mais de 200, é algo que a gente precisa repensar, pois é um setor tão importante para o Estado e para o Brasil, mas também já deixar alguma situação com relação, se vocês têm alguma pesquisa nesse setor do clima que está totalmente alterado hoje, principalmente aqui no sul do Brasil, nós precisamos, com certeza, colocar essa variável também, como vocês já têm detectado, já está no radar de vocês. Também a questão nós temos os centros de inovação aqui em Santa Catarina, se está havendo essa interação com os centros de inovação, porque tecnologia também é questão de sobrevivência hoje, e quais seriam as sugestões também com relação à logística, embora não seja exatamente a área de vocês convivem com isso, mas já de antemão parabenizar, porque realmente é algo notável o trabalho de vocês, né? E eu não sabia que nós éramos o segundo país do mundo em consumo de carne, né? Então, a gente aqui, a cultura do churrasco não é restrita ao sul do Brasil, né? Pessoal, mas essa questão da diminuição também do consumo da carne bovina, se vocês têm algum indicativo, embora não seja também a área de vocês, e o crescimento do consumo de aves, né? Muito bom. Então, quando você toma água, por favor, nós vamos aprovar aqui rapidinho. Registro, então, a presença online, deputado Pepe Colasso, deputado Berlanda e deputado... Quem mais está online aí? Fabiano. Ok, senhores deputados, nós temos um requerimento de minha autoria que requer seja aprovado nessa comissão convite para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos de Santa Catarina, o Nildo Dal Bosco Júnior, para comparecer na comissão em data a ser agendada. Coloco em discussão, não vendo quem quer discutir, em votação, deputados favoráveis, pelo menos que não se encontram, aprovado. Também, senhores deputados, nós temos alguns projetos para relatoria. Deixa eu ver aqui se está presente o relator. Deputado Carlos Humberto justificou a sua ausência e pediu que fizéssemos a leitura da sua relatoria, e temos também o relatório do deputado Pepe Colasso, que está em mãos aqui. Consulto assessoria
temos a presença, eu vejo aqui deputado Berlando, deputado PP Colasso, temos... Sim, mas temos mais um quarto deputado presente? Fabiano está aí? É que no meu relatório aqui, na minha tela não está aparecendo. Confirmado? Está presente também? Só confirmar se o Fabiano está. Nós precisamos de 4 para aprovar daí os projetos. Está presente? Ok. Então, passo à leitura primeiro do relatório de minha autoria, relatoria do projeto 29 de 2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que reconhece o mel produzido no estado de Santa Catarina como de relevante interesse econômico e social. O parecer, como não poderia deixar de ser, é pela aprovação. Santa Catarina tem o melhor mel do mundo. Então, coloco em discussão, deputados que concordam permaneçam como se encontram, parecer pela aprovação, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Também tenho, de minha autoria, o parecer ao projeto do deputado Emerson Stein, projeto 344-2023, que veda as instituições financeiras correspondentes bancárias e sociedades de arrendamento mercantil diretamente ou por intermédio de pessoa física ou jurídica a realização de qualquer atividade de telemarketing ativo com conteúdo de publicidade, oferta comercial ou manifestação tendente a convencer aposentados, pensionistas e titulares de benefício de prestação continuada a contratarem empréstimo ou financiamento de qualquer natureza no âmbito do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. Senhores deputados, eu sou autor, inclusive, da lei que já está em vigor em Santa Catarina, que proíbe o consignado na conta de aposentados, exceto com expresso consentimento dos mesmos. Então, é um abuso que acontece, essas empresas que se aproveitam da fragilidade, muitas vezes, dos nossos idosos, da boa-fé dos nossos idosos. Então, o meu parecer é totalmente favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Também passo a leitura do parecer do deputado Carlos Humberto, que justificou a ausência, pedindo para fazer a leitura. Relação ao projeto 221-2023, de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre a proibição de comercialização de medicamentos denominados antício para as espécies que especifica. De acordo com os dispositivos, tal sobre primas do interesse público, da análise cabível, vislumbro que os objetivos perseguidos pelo projeto de lei em análise basicamente concentram-se em vedar a comercialização e uso de medicamentos antício para espécies caninas e felinas domésticas ou domesticadas no âmbito de Santa Catarina, mostra-se revestido do interesse público e se encontra apto a regular tramitação nesse projeto. Ante o exposto, o voto pela aprovação do relator deputado Carlos Humberto, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados contrários se manifestem, aprovado. Também tenho em mãos o relatório, passo a leitura, do deputado PP Colasso, que nos acompanha online, mas faço a leitura aqui presencial, sobre o projeto 417, de nossa relatoria, aqui, que dispõe sobre o selo, aliás, o relator é o deputado PP Colasso, o projeto é de minha autoria, que dispõe sobre o selo de conformidade digital para empresas que atuam no Estado de Santa Catarina, da outras providências. O parecer do eminente relator então, pela aprovação do projeto que tem tudo a ver com a nossa comissão e vai valorizar as empresas, então, que cumprem todos os requisitos da questão digital. Ok? Pela aprovação, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados favoráveis permaneçam como se encontram, aprovados. Senhores deputados, então, eram esses os projetos de praxe aqui da nossa comissão. Agradeço, então, a participação online dos senhores deputados. Muito bem, voltamos, então, aqui com o Everton. Obrigado por esse intervalo aí para a gente poder seguir aqui algumas coisas. Estamos no final do... Muito bem. Eu vou ser bem breve agora, deputado. Sim, mas tranquilo, temos ainda 15 minutos. Sim, tranquilo. Ok. Por favor, próximo. Isso são entregas, por exemplo, que a gente faz para a sociedade. Isso que saiu na semana passada e a modernização da inspeção sanitária de abatedores de frango de corte saiu essa semana esse documento com mais de 250 páginas. Não sei se os senhores sabiam, o país que mais condena em plantas de abate de aves e suínos é o Brasil. Então, veja só, somos os mais criteriosos
E nós precisamos mudar isso e trabalhar mais no sentido de redução de desperdícios em plantas frigoríficas. Então, é a qualidade, mais uma vez, que a gente busca e a gente está trabalhando junto com o setor público para que a gente consiga fazer uma modernização da nossa inspeção nas plantas frigoríficas. E um outro tema que é muito importante, que é a questão do valor de cereais de inverno para a alimentação de suínos e aves, que, aliás, é um dos grandes desafios que Santa Catarina enfrenta no momento e que precisa colocar isso como um dos grandes propósitos aqui para manter a sustentabilidade das nossas cadeias. Próximo, por gentileza. Então, desafios e oportunidades, vamos lá. Então, nós trabalhamos muito conectado com objetivos estratégicos, então nós temos vários objetivos. Essa é basicamente a complexidade onde nós posicionamos e fazemos com que a nossa agenda de pesquisa flua. Então, não é nada simples quando a gente olha a diversidade e quanto é segmentado o nosso processo de pesquisa. Próximo. E assim, ao mesmo tempo, meus amigos, que nós temos tecnologias modernas, nós temos isso aqui. Nós temos a suinocultura em risco, porque o nosso país se divide em duas metades. A metade norte, que é a zona não livre de peste suína clássica, não confundam. Peste suína africana da peste suína clássica. São duas doenças distintas. Nós não temos peste suína africana no Brasil, assim como está acontecendo no leste europeu, por exemplo, que é uma doença bem grave. Mas nós temos peste suína clássica. E nós temos hoje no Brasil muitos problemas de positividade de peste suína clássica, que faz com que o Brasil seja dividido. Se nós tivermos um caso de peste suína clássica na zona declarada como livre de peste suína clássica, nós teremos um impacto seríssimo na questão da imagem da nossa carne, que tanto nós exportamos e colocamos à disposição do nosso consumidor. Nós temos o javali, que é um grande problema, tem sido um tema de pesquisa nosso. Os senhores bem sabem o quanto foi complexo, exatamente, do controle de javalis. Próximo. Então, assim, eu quero mostrar a todos que nós temos vulnerabilidades muito grandes. Isso aqui, essas bolinhas que vocês veem no mapa do país, são os pontos onde foi identificado a influenza aviária, que é uma doença seríssima da avicultura. E vejam que Santa Catarina tem uma série de pontos. Por sorte, nós não tivemos nenhum caso em lotes comerciais. Se nós tivermos um caso em lote comercial, a primeira coisa que acontece é se fecha as exportações. Fechando as exportações, a gente tem uma série de containers de carne que deveriam sair do país e que não sairão mais. Portanto, nós vamos ter um descontrole completo da oferta de carne nesse país, que vai impactar, sem dúvida alguma, nosso interior, nossa economia e vai gerar uma série de problemas graves. Próximo. Cereais de inverno. Vocês vejam que 2/3, no primeiro quadro à esquerda, 2/3 do custo de produção do frango de corte é custo de alimento. E 73% do custo de produção de suínos é alimento. Nós precisamos trazer esse alimento, muitas vezes, do centro-oeste do nosso país. Isso tem um impacto de sustentabilidade, tem um impacto de custo. Nós precisamos achar meios de termos mais oferta de cereais aqui no nosso estado. É um projeto de pesquisa que a Embrapa tem conduzido, junto com outras unidades da Embrapa, mas Santa Catarina, na nossa visão, precisa ter uma política nesse sentido, no sentido do incentivo. Já há uma política, tá? Mas nós precisamos ampliar isso. Nós temos 5 milhões de toneladas de déficit. Isso tem que ser trazido, às vezes, a 1.000 quilômetros de distância. Isso precisa ser mudado. Nós precisamos achar meios de fortalecer a nossa produção local. Próximo, por gentileza. Vejam bem, à esquerda dos senhores, isso aqui, produto final antes do transporte. Nós somos extremamente competitivos do ponto de vista de emissão de gases de efeito de estufa por tonelada de carne, quando falamos da porteira para dentro. Quando pegamos as rodovias, a nossa competitividade desaparece. Nosso problema logístico é sério e é um problema que faz com que a tecnologia que a gente tem, os cuidados que a gente tem em determinadas áreas ou elos da cadeia de produção depois se perdem completamente. Vocês veem mais à direita que a gente tem no estado de Santa Catarina um hub de descarbonização puxado pela Fiesc. Inclusive, eles estão hoje no oeste de Santa Catarina fazendo visitas. A unidade da Embrapa faz parte desse roteiro. E mais abaixo vocês veem o mapa do Paraná.
nós precisamos de algo idêntico para Santa Catarina. Essas vias azuis não são rios. Essas são rodovias azuis. São rodovias onde, ao longo delas, vão ser instaladas centrais de produção de biometano. E os caminhões que transportam as carnes para o porto serão abastecidos com gás, produzido a partir de resíduos da produção. Nós precisamos de algo idêntico para o Estado de Santa Catarina, uma política neste sentido, uma grande oportunidade. Nós precisamos fazer com que a competitividade do campo chegue ao porto e do porto chegue em qualquer canto do mundo, que ninguém possa jamais contestar a nossa competitividade e sustentabilidade. Próximo, por gentileza. Então, assim, nós estamos trabalhando muito forte. Essa aqui é uma ação que nós estamos fazendo. Eu gostaria muito de deixar aí essa mensagem como uma das mais importantes dessa oportunidade aqui. Nós estamos trabalhando num protocolo de sustentabilidade das cadeias de produção. Não sei se os senhores sabiam, nós temos um grande problema nesse país. Nós falamos que somos sustentáveis e acreditamos e temos indícios que somos, mas nós não temos métrica. Se alguém pergunta para nós quanto é, de fato, a pegada de carbono, quantos quilos equivalente de carbono nós estamos emitindo para cada quilo de carne que nós produzimos, nós não temos um número. Nós precisamos ter esse número. É uma grande vulnerabilidade. Esse é um projeto que, ao longo de 5 anos, deverá custar 20 milhões de reais. Não é pouca coisa. Agora, Santa Catarina, deputado, por ter a carne suína como uma pauta importante da sua economia, nós precisamos achar meios de apoiar esse projeto. Esse projeto é extremamente fundamental para a suinocultura do Estado de Santa Catarina. Então, nós estamos trabalhando na divulgação desse projeto. São várias etapas, é longo, mas nós queremos poder permitir que o país possa indicar, olha, para esse quilo de carne suína, nós emitimos essa quantidade de CO2. Isso nós não temos hoje. E a Embrapa se propõe a liderar isso, mas isso só vai ser possível se contarmos com todos vocês. Tá? Próximo, por gentileza. Resistência antimicrobiana é um outro tema importantíssimo. O Brasil está fazendo um trabalho muito forte, a Embrapa tem trabalhado muito nisso. Não sei se vocês sabem que, por muitos anos, nós produzimos nossos animais colocando quantidades pequenas de antibióticos nas dietas. Isso fez com que, não só no Brasil, no mundo inteiro, isso fez com que houvesse resistência antimicrobiana de bactérias para antibióticos. Hoje nós temos casos de pessoas que internam e os antibióticos não funcionam para o tratamento das pessoas. Em 2050, se nada for feito, nós vamos ter 10 milhões de pessoas morrendo por resistência antimicrobiana, as pessoas vão ser hospitalizadas e vão morrer porque os antibióticos não funcionam, enquanto o câncer vai comprometer ou afetar 8 milhões de pessoas. Então, teremos mais mortes por resistência antimicrobiana do que câncer em 2050. Nós precisamos estancar isso. Estamos trabalhando nisso muito fortemente, mas é um trabalho que não é rápido. Se você interromper hoje, leva muito tempo para que as bactérias voltem a ter sensibilidade às moléculas antimicrobianas. Próximo, já encerrando aqui. Um tema importante, pessoal, mão de obra. O Brasil está hoje num ranking mundial ainda na posição de 15. Tá? Nós temos ainda uma quantidade de 9% de toda a força de trabalho está no agro. Nós temos os grandes competidores nossos que produzem carnes e grãos que têm 2%, 3%. Então, nós ainda temos essa vantagem. Deputado, sucessão familiar no agro é importante. Nós precisamos fazer com que as condições de vida lá no interior sejam boas, ter estradas, internet, enfim, acesso para que as gerações continuem lá e assumam os negócios dos pais, porque senão, sem pessoas, a gente não consegue produzir. As máquinas não poderão fazer tudo. Então, esse é um grande desafio, nós temos que trabalhar isso também juntos. Próximo. Ok, próximo. Outra coisa riquíssima, e eu gostaria aqui também de fazer um pleito, aqui, um pedido. Nós temos que encontrar meios de fortalecer a capacidade de produção de vacinas nesse nosso país, vacinas para os nossos animais. A Embrapa tem há mais de 30 anos um banco de micro-organismos dos mais diversos, que foram isolados de casos clínicos e que hoje poderiam ser aproveitados para desenvolvimento de vacinas. Hoje nós compramos vacinas de outros continentes para tratar os nossos animais, porque nós não temos aqui o desenvolvimento, uma estrutura para desenvolver nossas vacinas. E pior,
temos gente que sabe fazer. Então, nós precisamos ter algum movimento nesse sentido para que a gente consiga ser autossuficiente nessa questão das vacinas também. Próximo. Próximo. Então, assim, pessoal, nós temos várias coisas acontecendo. Isso que vocês enxergam aí no centro dessa placa é uma carne cultivada em laboratório. Foi feito lá na Embrapa Suínos e Aves no ano passado. Tá? Então, trabalhamos nisso. O que a gente enxerga? Nós vamos substituir a carne produzida convencionalmente? Não. O que nós precisamos fazer é oferecer para aqueles que nos criticam opções, porque eu tenho certeza que muitos que nos criticam é porque gostariam de consumir carne, mas não querem consumir a carne que nós produzimos. Então, nós temos que produzir uma carne diferenciada para aqueles que são contra aquilo que é nossa principal cadeia, as nossas principais cadeias de produção. Se nós fizermos isso, não está ajudando todo mundo e não competindo com o que nós temos hoje estabelecido. Próximo. Próximo. Então, nós temos várias ações, desenvolvimento de vacinas, monitoramento sanitário, temos inovação acontecendo, o deputado mencionou muito bem, precisamos conectar com o que o Estado está fazendo. Temos melhoramento genético de aves e suínos. Então, tem muitas coisas acontecendo nesse estado de Santa Catarina e que a gente coloca à disposição da sociedade. Próximo. Estamos trabalhando num arranjo, isso aqui eu plagiei a partir de uma apresentação do presidente da FAPESC, o Fábio Pinto. Nós estamos trabalhando no edital, conjunto Embrapa-FAPESC, com as universidades do Estado. A gente quer criar uma linha de pesquisa mais focada para aquilo que a gente faz e estamos construindo arranjos. Então, a gente pretende avançar nisso e eu imagino que seja meu último slide aqui. Próximo. Ok. Então, é isso, muito brevemente. É muita coisa que a gente faz, mas em 20, 25 minutos é o que a gente consegue expor aqui, deputado, e a todos da plateia aqui. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bem, nós queremos agradecer o Everton por nos trazer tantos dados, tantas informações e também, eu creio que algumas preocupações, né? Principalmente essa questão da manutenção do status sanitário, né? Essa questão da influenza aviária que tem focos aí em vários lugares e acaba tendo aqui em Santa Catarina também algo que nós precisamos estar muito atentos, mas a questão maior nem é aqui no nosso estado, como é o caso da peste suína clássica em outros estados, que talvez não tenham tanta qualidade no trabalho como a gente faz aqui, mas pelo menos não temos essa peste suína africana. Mas qualquer detalhe aqui pode comprometer realmente toda a cadeia produtiva e toda a exportação do nosso estado, uma vez que de cada 3 frangos que produzimos, 1 vai para a exportação, de cada 4 suínos, 1 também. É uma preocupação realmente. Parabenizar tudo que está bom, mas eu acho que a gente tem que... O que está bom tem que ficar ótimo, tem que ficar melhor. Focar naquilo que pode ser uma ameaça para o nosso estado. Também a questão das rodovias, 63% do custo é alimento, é milho, né? Então nós temos esse déficit de 5 milhões, eu não anotei aqui, é 5 milhões de toneladas ano? Ano. 5 milhões de toneladas ano, então ou vamos ter que incrementar a produção interna aqui, ou ferrovia, né? Para que a gente possa poder importar ou trazer lá do Mato Grosso, de Goiás, enfim, e através de rodovia. Tem como a gente construir isso pelo Paraná, aqui pelo nosso estado, então é importantíssimo, e o governador Jorginho Melo foi muito sábio ao criar essa Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Nós precisamos realmente encarar isso e resolver, nem que seja a médio e longo prazo, mas nós precisamos resolver isso, a questão também de sobrevivência para o nosso estado. E a tecnologia, eu notei aqui, temos 11 milhões de trabalhadores no agro ou especificamente na suinicultura e avicultura? Essas cadeias suínos e aves ocupam 4 milhões. Então no agro. No agro, no total. Eu estive na Califórnia e aquilo que o Everton falou aqui é real. Lá na região agrícola, Edson e o Morris aqui, que nos ajuda nessa área, o doutor Everton, tipo assim, você não distingue a área rural da área urbana, porque são 2 pistas duplicadas, às vezes 3 pistas indo, 3 vindo, e no meio a ferrovia.
E lá, para falar algo assim bem simples, você anda, sei lá, 10 quilômetros, tem um McDonald's, um Burger King, tem todo um centro ali, e a pessoa que está no campo, ele não sente a diferença tanto. E toda a área é coberta pelo 5G. Exato. Toda a área é coberta pelo 5G. Então, e o nosso estado tem condição de fazer isso, porque o nosso estado ele é 1% do território nacional. Então, nós conseguimos fazer. Hoje, as cidades já estão se emendando. Se você pegar aqui de Itajaí para cá, né? Então, nós temos condições de atender as áreas urbanas do oeste, da Serra também, com asfalto, com tecnologia. Nosso estado tem uma certa vantagem por ser pequeno, embora seja a sexta economia do país, mas 1% do território nacional, em que pese que a nossa geografia também tenha dificuldade por causa da ferrovia, porque chega a 1.500 metros de altitude, eu creio, lá na Serra e no oeste, mas nós temos condições de fazer frente a isso. Também, essa questão do biometano do Paraná, isso nós temos que copiar. Nós temos, quem sabe, aqui a assessoria, o Badeco, o André, a gente fazer um ofício aqui para o secretário de Agricultura, né, falando, né, desses números, dessa questão do gás para abastecimento, para chegar aos portos, do biometano. Nós temos que copiar. Essa sugestão que desce aqui, eu acho que a gente tem que fazer um ofício, um encaminhamento com a Secretaria quem sabe até uma visita com a Secretaria de Agricultura, para a gente poder também trabalhar nessa vertente aí, que é muito importante para o nosso estado. Então, no mais, agradecer, Everton, enriqueceste muito aqui, tudo isso está gravado, está sendo divulgado ao vivo aí pela TVAL e vai ser repostado outras vezes. Eu creio que acrescentou muito, é uma das grandes preocupações que nós temos, que a nossa comissão, além de Ciência, Tecnologia e Inovação, é de economia também. Então, é importantíssimo a gente trabalhar isso. E essa parceria com o Centro de Inovação aqui de Santa Catarina, tem muita coisa boa acontecendo. Essa transferência de tecnologia, esse compartilhamento aí é importantíssimo. Nosso estado tem muito a contribuir, pois é uma referência dessas duas culturas aí da proteína animal. Então, lhe agradecer, enriqueceu muito aqui o ambiente da nossa comissão e fazes parte desse ecossistema. A gente está aí para interagir, o que a gente puder fazer como comissão também. A gente tem uma relação muito boa com o governo do estado e a gente contribuir até com todos os setores aí do Ministério da Agricultura. Uma coisa que nós comentávamos aqui, o manezinho aqui em Florianópolis fala assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós estamos falando aqui de economia, não estamos falando de ideologia, nós estamos falando de coisas comuns a todo brasileiro. Então nós somos parceiros, conte conosco, que precisar aqui da Assembleia Legislativa, através da nossa comissão, nós estamos à disposição. Eu quero agradecer pela oportunidade e assim deixar muito claro de que a Embrapa ela busca toda a sinergia possível. E eu acredito que o Estado de Santa Catarina, junto com a Embrapa, junto com as outras entidades, EPAGRE, secretarias diversas, o próprio secretário Colato esteve conosco há umas 2, 3 semanas, quando a gente teve um evento de sustentabilidade lá na Embrapa Suínos e Aves. Nós podemos fazer muita coisa juntos. Basta que a gente consiga alinhar e consiga fazer operacionalmente isso acontecer. A disposição é plena, total. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Everton, aos deputados que participaram online. Nada mais vendo a tratar. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado.